Olá, eu sou o Velber Viana. Vamos começar mais uma edição do Melhores Apostas Super Lutas. Ao meu lado está ele, Fernando Keller, que além de repórter do Super Lutas, é um entusiasta do mundo das apostas online. Hoje nós vamos falar do tão aguardado UFC 317 com Charles do Bronx e Alexandre Pantoja nas lutas principais com disputas de cinturão, hein? E o Melhores Apostas Super Lutas fala em nome da Stake, que apoia o nosso time em mais esse projeto. Gente, a Stake está com promoção para o UFC 317, tem um multiplicador de odds. Vai ter o link aqui para você ir direto no multiplicador de odds, essa promoção especial, essa colher de chá da Stake para a galera do Super Lutas. Ó, vou te dar só um exemplo aqui. Charles do Bronx, por finalização no multiplicador de odds, tá 7,25. Tanto finalização quanto nocaute, tá? Por vitória na via rápida. Tá confiante nos brasileiros? Tem aqui também a múltipla do Charles, do Pantoja e Moicano, a vitória dos três, pagando 13,25. E tem várias outras apostas aí para dentro do multiplicador de odds, tanto para Renato Moicano vencer por finalização, Pantoja vencer por nocaute. Vai lá, dá uma olhada, vale a pena. Tudo isso para o UFC 317 e tudo isso é apenas entretenimento, apenas diversão. Aposte com responsabilidade. A galera já sabe, antes de falarmos de UFC 317, vamos ver como nos saímos na última edição do Melhores Apostas. Foi para o UFC Baku, foi no último sábado e a gente terminou o evento com 2 acertos e 50% de aproveitamento nas apostas simples. Vamos falar agora dos destaques do UFC 317. Ilia Topuria e Charles do Bronx, ex-campeões da organização, georgiano e brasileiro, se enfrentam pelo cinturão vago dos leves em uma das lutas mais aguardadas do ano. Alexandre Pantoja e Kai Kara-France, o único brasileiro com cinturão, carioca defende o título dos moscas pela 4ª vez em duelo contra neozelandês. Beneil Dariush e Renato Moicano, após derrota em disputa de cinturão, peso leve brasileiro tenta voltar à coluna das vitórias em duelo de veteranos. Peyton Talbot e Felipe Lima, promessa manauara dos Penas, Jungle Boy tenta a 15ª vitória consecutiva na carreira em duelo de prospectos com o norte-americano. Jack Hermanson e Gregory Robocop, peso médio brasileiro busca se aproximar do top 15 da categoria em confronto com o veterano sueco no card preliminar. Em uma das lutas mais aguardadas do ano, Ilia Topuria e Charles do Bronx vão disputar o cinturão vago da divisão peso leve deixado por Islam Makhachev. E aí, Fernando Keller, há muito tempo a gente pensa nessa luta. Quem vai levar a melhor nessa? O ex-campeão dos leves ou o ex-campeão dos penas? Cara, é muita ansiedade envolvida, tá, Velber? É até difícil. A gente tem que fazer uma análise aqui mais fria, mais objetiva. É difícil porque, assim, é difícil não se envolver quando o Charles do Bronx está perto de uma disputa de cinturão. Mas a gente tem que analisar os fatos aqui. Quais são os fatos? Topuria extremamente dominante no peso pena, assustador. É um negócio quase sobrenatural, assim, o poder que ele demonstrava no peso pena, o toque da morte, o poder de nocautear nomes como Alexander Volkanovski, que beleza, já tinha sido nocauteado pelo Islam, mas pô, o que ele fez contra o Holloway, cara, foi coisa de outro planeta, assim, que dá essa aura de sobrenatural. Agora, a grande questão é, subindo de categoria, indo para o peso leve, será que o poder dele... Eu não acredito que ele vai perder completamente esse poder, mas acho que talvez essa sobrenaturalidade se torne um grande poder, ainda um poder especial ali, mas dentro de um contexto de peso leve, onde tem caras que batem muito pesado, que o Charles já duelou. Me parece, inicialmente, assim, de uma forma bem simplória, um duelo de estilos, né? O Topuria com um boxe espetacular, o Charles do Bronx, maior finalizador da história do UFC, mas que nos últimos anos refinou muito a sua parte em pé. Tem um Muay Thai de alto nível que acho que é muito importante para tentar equiparar ou neutralizar, de certa forma, esse boxe do Topuria, sempre fintando bastante perna, joelho. Acho que é um enigma se decifrar ali o jogo do Topuria, mas acho que o Charles é o leão embaçado, não é à toa, né? Já dividiu o octógono com os melhores dos melhores, já superou gente muito boa nessa caminhada para se tornar campeão, depois acabou sendo destronado pelo Islam, mas não dá sinais de desacelerar, cara. A última performance do Charles contra o Michael Chandler, que a gente até pode traçar um paralelo entre o Michael Chandler e o Topuria por conta do tamanho, mas morre por aí. Eu acho que o Topuria hoje é muito mais lutador do que o Michael Chandler, diria até que no auge. Então, cara, sei lá, é difícil de analisar essa luta. O Charles tem que dar um jeito de, com esse jogo de Muay Thai, encurtar só na boa, para agarrar, para botar no chão, para tentar pegar costas e finalizar. O Topuria vai se movimentar, vai permanecer em pé, vai tentar achar o queixo do Charles
E a gente sabe, cara. É difícil dizer isso, mas é o mais provável que aconteça. A gente pode fazer um paralelo até com o que vai acontecer nesse final de semana. A gente tem o Flamengo mais de Munique no Mundial de Clubes. Dá para ganhar? É possível? Totalmente, cara. Eu acredito genuinamente, do fundo do meu coração, que o Charles pode nocautear, pode finalizar o Topuria, assim como o Flamengo pode ir lá e ganhar do Bayern de Munique. É o mais provável que aconteça? Aqui a gente tem que trabalhar com os fatos. Infelizmente, aqui o mais provável que aconteça é a mão do Topuria achar o queixo do Charles, como achou o queixo do Holloway, que era indestrutível, como achou o queixo do Volkanovski, como vem achando o queixo de todo mundo, praticamente, que luta com ele dentro do octógono do UFC. E o Charles, a gente sabe, cara, mesmo com essa capacidade absurda de superar adversidades, ele é um lutador nocauteável, ele é um lutador atingível, né? Mesmo quando ele vence, como foi contra o Poirier, como foi contra o Chandler na primeira luta, como foi contra o Gates, ele é acertado, cara, e talvez ser acertado pelo Ilia Topuria não seja um caminho sem volta. Então, a torcida é muito grande pro Charles vencer essa luta e voltar a ser campeão, mas como a gente tem que trabalhar com os fatos e com a análise fria, que o palpite é que o favoritismo do Topuria se confirme, cara, porque pensando em todos os desenhos que essa luta pode tomar, eu acho que os mais prováveis terminam com o Topuria vencedor. Ilia Topuria está invicto no MMA profissional com 16 lutas e 16 vitórias. Conquistou 14 dessas vitórias na via rápida, com 8 finalizações e 6 nocautes. 6 das últimas 7 lutas duraram menos de 2 rounds e meio. Charles do Bronx venceu 3 das últimas 5 lutas e vem de vitórias sobre Michael Chandler em novembro do ano passado. Conquistou 31 das 35 vitórias da carreira na via rápida, com 10 nocautes e 21 finalizações. 5 das últimas 7 lutas duraram menos de 2 rounds e meio, mas as últimas 2 foram para a decisão dos juízes. Outro co-principal do evento, Alexandre Pantoja, o único brasileiro que detém o cinturão hoje, vai tentar a sua 4ª defesa contra Kai Kara-France, quem ele já venceu, mas no TUF. Fernando Keller, a história vai se repetir agora numa luta valendo, numa luta de 5 rounds, ou o Kai Kara-France chega como favorito, na sua opinião? Bom, Velber, essa é bem mais fácil de analisar. Eu acho que o Alexandre Pantoja vence aqui, já adiantando. O Kai Kara-France estar disputando esse cinturão diz muito sobre o que o Alexandre Pantoja fez com essa categoria peso-mosca, né? Ele vem varrendo essa divisão, tiveram que pegar um cara lá do outro lado do mundo para lutar com ele, porque não tinha adversário, agora alçaram o Kai Kara-France para essa disputa, vindo de apenas uma vitória, um nocautaço ali contra o Steve Erceg. Antes disso, vinha de 2 derrotas seguidas. Então, a carência de desafiantes à altura do Pantoja diz muito sobre o que o Pantoja tem feito. É o campeão mais dominante dos moscas desde Demetrius Johnson, e acho que põe mais uma defesa de cinturão na conta, cara. O Kai Kara-France é muito perigoso, ele é um peso mosca com poder de nocaute bem acima da média, mas ele perde um pouco desse poder de nocaute quando ele enfrenta caras como o Pantoja. O que eu quero dizer? Caras que têm ameaça, têm a possibilidade de levá-lo para baixo, têm a possibilidade de botar a luta agarrada. O Kai Kara-France se dá muito bem contra strikers igual a ele. Normalmente ele sobressai. Ele leva melhor porque ele tem mais potência nos golpes e uma técnica muito apurada. Mas quando ele precisa se preocupar com a defesa de quedas, que é muito boa a defesa de quedas do Kai Kara-France, mas ele desliga um pouquinho a chavinha de brigador, a chavinha de nocauteador, e começa a focar mais na parte defensiva, fazer um jogo mais evasivo, um jogo de chute, um jogo circular. Eu acho que o Pantoja está pronto para isso, cara. O Pantoja também vem evoluindo muito a parte em pé, mostrou isso contra o Asakura, vai estar aí cada vez mais agressivo, tem o queixo de titânio, nunca foi nocauteado, é um cara com chão também acima da média. No momento que ele botar o Kai Kara-France para baixo, e acho que ao longo de 5 rounds, isso é muito difícil que isso não aconteça. Acho que o favoritismo do Pantoja sai disso para isso, no momento que ele conseguir impor essa luta agarrada, mas acho que até em pé, cara. Acho que até em pé, com essa chavinha da defesa de quedas ligada para o Kai Kara-France, ele ficando menos agressivo, eu acho que o Pantoja tem chance de dominar essa luta, ser o cara mais agressivo, ser o cara que anda para frente, ser o cara que busca a luta, e quando conseguir botar as mãos no Kara-France, botar para baixo, e acho que o caminho fica mais fácil. Então, acho que o favoritismo do Pantoja tá bem colocado aqui, e eu concordo. Acho que o Pantoja defende esse cinturão, ou melhor, como ele mesmo diz, né, conquista mais um cinturão, já que ele encara cada defesa de título como uma nova chance de se tornar campeão. Então,
Alexandre Pantoja é o favorito, com razão. Alexandre Pantoja soma 6 vitórias consecutivas e não perde desde julho de 2020. Conquistou 19 das 29 vitórias da carreira na via rápida, com 8 nocautes e 11 finalizações. Ele nunca foi nocauteado ou finalizado em 34 lutas profissionais. Kai Kara-France perdeu 2 das últimas 3 lutas, mas vem de vitória sobre Steve Erceg em agosto de 2024. Conquistou 15 das 25 vitórias da carreira na via rápida, são 12 nocautes e 3 finalizações. 3 das últimas 4 vitórias aconteceram no primeiro round. Vamos agora para o nosso momento stake, é quando o Fernando Keller indica aposta simples e múltipla para você faturar nesse UFC 317. Então, vai que é sua, Fernando Keller. Vem que é minha, velho. Chegou o momento que tanto esperávamos, né? O UFC 317, o maior evento do ano, pelo menos até agora. Charles do Bronx e Ilia Topuria na luta principal, e é por eles que a gente começa. Aqui, cara, embora eu concorde com o favoritismo do Topuria, por tudo que a gente já analisou, meu palpite vai ser para Ilia Topuria e Charles do Bronx não começar o terceiro round, essa luta não chegar no terceiro round, ou seja, acabar no primeiro ou no segundo, para qual lado for, não importa, que seja pro lado do Charles, mas tanto faz. Ilia Topuria e Charles do Bronx não começam o terceiro round pagando 1,65 na stake, mas lembrando, cara, tem promoção da stake, tem multiplicador de odds, então se você tá muito confiante na vitória do Charles, o Charles na via rápida, nocaute ou finalização, tá pagando 7,25 lá na stake pelo multiplicador de odds, que o link tá aqui no comentário fixado. Mas a minha aposta é Ilia Topuria e Charles do Bronx não começa o terceiro round pagando 1,65. Passando para a segunda disputa de cinturão do evento, Alexandre Pantoja e Kai Kara-France. Aqui é vitória de Alexandre Pantoja em mais de 1,5 round, pagando 1,64. Como eu falei, o Kai Kara-France é um cara perigoso, mas quando enfrenta essa ameaça de luta agarrada, ele se torna um pouquinho menos perigoso, um cara mais evasivo. Eu acho que essa luta tende a ser bastante estudada ali no primeiro round, e depois sim, acho que o pau vai cantar ali, mas acho que o Alexandre Pantoja vence em mais de 1,5 round, pagando 1,64. Seguindo no card principal, mais uma grande luta muito aguardada pelos fãs, Beneil Dariush e Renato Moicano. Cara, que luta difícil, dois caras veteranos, caras com trajetória muito parecida. Claro, o momento do Moicano muito melhor, tá vendo de uma derrota em disputa de cinturão, numa disputa que ele pegou de última hora ali. Mas antes disso, vinha numa sequência absurda de vitórias, o Beneil Dariush vem numa sequência de derrotas. Mas, cara, a luta é lutada, tá? E pensando em encaixe técnico, no que um é bom, o outro é melhor, no que um não é tão bom assim. Meu palpite aqui vai ser um pouquinho diferente. Eu vou apostar nas linhas de batalha que a stake oferece, que é Beneil Dariush apenas por decisão, pagando 1,70. Isso significa que se Beneil Dariush ganhar a luta na decisão dos juízes, a gente vence nossa aposta. Se o Beneil Dariush for nocauteado ou finalizado pelo Renato Moicano, ou nocautear ou finalizar o Renato Moicano, se a luta acabar na via rápida, o dinheiro volta. Essa aposta aqui é apenas se a luta for para a decisão. Beneil Dariush ganhou na decisão, a gente ganha. Beneil Dariush perdeu para o Renato Moicano na decisão, a gente perde. Se a luta acabar na via rápida, o dinheiro volta. Então acho que tem muito valor. Uma odd de 1,70 para o Beneil Dariush ganhar essa luta, contando que a luta vá para a decisão. Ainda no card principal, mais um brasileiro. Aqui a gente vai voltar a apostar na vitória de um brasileiro, Felipe Lima, o Jungle Boy, contra o Peyton Talbot, pagando 1,50 para a vitória do Jungle Boy. Cara, para mim é mais lutador. A gente viu o que o Raoni Barcelos fez contra o Peyton Talbot, roubou o hype do Talbot todo. Depois fez uma luta muito apertada contra o Cody Garbrandt, o Raoni Barcelos, né? Então, assim, o Raoni é muito bom, mas se o Peyton Talbot fosse o que a gente esperava que ele chegasse a ser, ele não teria perdido daquela forma pro Raoni Barcelos nesse estágio da carreira. Acho que o Felipe tá voando, não perde, são 15 vitórias seguidas, sei lá, 14, 15 vitórias seguidas desde o começo da carreira, lutando contra adversários de altíssimo nível dentro do UFC e convencendo. Aqui eu sou mais brasileiro, sou mais Jungle Boy, pagando 1,50. E para ficar ainda no card principal, a luta que não envolve brasileiro, Brandon Royval e Joshua Van. Aqui me surpreende muito o Brandon Royval estar como zebra, 2-1, e eu vou ter que pegar essa odd, cara. Vitória do Brandon Royval é muito subestimado, cara. O cara tá no nível de lutar com esses caras, né? O cara ganhou do Brandon Moreno, fez luta dura contra o Pantoja, ele tá nesse nível que o Joshua Van pode chegar um dia, acho que vai chegar, tem muito talento, tem 23 anos, ainda tem a oportunidade de ser derrotado e voltar muito forte para uma nova caminhada. Pegou uma luta em cima da hora, acabou de lutar,
vai passar pelo segundo corte de peso para enfrentar o Brandon Royval. A gente viu o que o Brandon Royval fez com o Tatsuro Taira, né? Foi uma luta muito dura, mas ele freou a ascensão de uma grande promessa e acho que ele vai fazer isso de novo com o Josh Oveno. Brandon Royval pagando 2-1 é uma chance que não dá para desperdiçar. E é a minha última aposta simples aqui para o UFC 317. E falando agora da aposta múltipla do UFC 317, lembrando mais uma vez do multiplicador de odds, tem uma promoção no multiplicador de odds para aposta múltipla, que seria a vitória de Charles do Bronx, vitória de Alexandre Pantoja e vitória de Renato Moicano. No multiplicador de odds está pagando 13,25. Se você está confiante no esquadrão brasileiro, o link está aqui no comentário fixado. Aproveita lá, super promoção da Stake. Mas agora eu vou passar a minha múltipla. A minha múltipla começa lá no card principal, logo na primeira luta, Nick Price e Jacob Smith. Um dos piores casamentos que eu já vi o UFC fazer recentemente. O Jacob Smith tem tudo para atropelar aqui o veterano Nico Price. A minha aposta aqui é para essa luta durar menos de 1,5 round, pagando 1,37. Talvez seja a aposta mais ousada dentro dessa múltipla. A gente sobe para a segunda luta, e aí a vitória de Jonathan Diniz contra o Alvin Hines. É um cara que está chegando lá do LFA, um peso pesado, invicto, mas pegando a luta em cima da hora contra o Jonathan Diniz, que é um striker de altíssimo nível, que já está acostumado a enfrentar esse nível do UFC há mais tempo. Eu acho que o Jonathan vence essa luta pagando 1,27. Ainda no card preliminar, a gente tem Viviane Araújo e Tracy Cortez. Essa luta chega na decisão dos juízes, pagando 1,18. É a tendência, se a gente pegar o retrospecto das duas atletas, isso é muito provável que aconteça. Assim como Terence McKinney e Vyacheslav Borstchev para lutarem por menos de 2,5 rounds, pagando 1,17. Cara, é o Terence McKinney. Só por ser o Terence McKinney eu pensei até em menos de 1,5 rounds. Mas para jogar na bola de segurança, menos de 2,5 rounds, pagando 1,17, acho que tem valor. E a gente fecha a nossa múltipla ainda no card preliminar, vai ser toda definida no card preliminar a nossa múltipla com a vitória do Gregory Robocop contra o Jack Hermansson. O Robocop vem de derrota para o Jared Cannonier, é verdade, mas ele ficou por isso aqui de nocautear o norte-americano, que para mim é muito mais lutador. É mais lutador do que o Jack Hermansson, e acho que o Gregory Robocop dessa vez sai com o braço erguido e se aproxima cada vez mais ali do top 15 dos médios. E fecha a nossa múltipla, uma odd total de 3,46. É uma múltipla muito boa para bater ainda antes do card principal começar. É isso, pessoal. Antes de encerrarmos, convido você a participar com a gente. Vem nos comentários se você concorda com os nossos palpites. Se não concorda também, faça o seu palpite. Aqui é para todo mundo participar, viu? Vai lá no link da Stake, inclusive tem o multiplicador de odds, tem essa colher de chá aí para o UFC 317. Aproveite, mas aproveite com responsabilidade, é apenas entretenimento. Não vá comprometer a sua renda, tá bom? Aposte com responsabilidade. Esse foi o Melhores Apostas. Valeu!